Bom dia, pessoal, Colégio SEI, terceiro vídeo, terceiro registro virtual sobre redação, seus critérios, tá bom? E reforçando a estrutura dele. Você já sabe, introdução, desenvolvimento, conclusão. Um parágrafo para a introdução está ótimo, dois ou três para desenvolvimento e um para a conclusão. É o suficiente, embora tenha aluno que consiga fazer em dois, mas a conclusão, o ideal é que seja só um. A gente vai chegar lá, tá? Porque a conclusão geralmente vem a proposta de intervenção, que também é uma competência que é cobrada em redação oficial, formal, padrão, tá? Então aqui, como reforço para o terceiro vídeo, critérios de avaliação do Enem, Exame Nacional, Ensino Médio, tá bom? Só para ficar mais explícito, eu até comentei em algum momento, de forma informal, cada texto lá é escaneado. O texto que você faz a caneta e tudo, ele é escaneado no computador particular, pessoal do avaliador. Então, cada texto vai ter dois avaliadores. O texto vai para dois avaliadores diferentes, certo? Eles não têm contato entre si, eles praticamente nem se conhecem. Um avaliador observa a sua redação quando for para valer no terceiro ano, tá? E o outro avalia o mesmo texto. Aí cada um dá uma nota. Se houver discrepância, fica valendo uma nota média. Às vezes os dois conseguem avaliar com a mesma nota, isso depende muito. Não há identificação, certo? Quando eles pegam essa redação de vocês, tá bom? Não é como eu, quando vou corrigir, né? Eu posso ver o nome, vejo o nome do aluno, sei se é um homem, uma mulher, um menino, uma menina. Mas quando for mesmo para valer, quando você concluir o terceiro ano e fizer o exame, ou até mesmo no segundo, né? Alguns conseguem fazer até antes de fechar o ensino médio, eles não sabem quem é o autor. Não aparece o sexo, o gênero, certo? Estado social, nada disso. Eles não sabem quem é o autor ou a autora. Eles atribuem para cada competência do seu texto, porque são 5, tá? Eles atribuem de 0 a 200 a cada uma das 5 competências, a cada uma, certo? Por isso que pode chegar a nota 1000, 0 a 200, né? Se você falhou em alguma dessas competências que a gente vai ver já, você pode chegar de 0 a 200. O sistema faz esse cálculo. Eles atribuem lá digitando os critérios, os dados, os links, né? Tem toda uma programação lá integrada. Até chegar a nota que pode ser 500, 600 ou variar, 540, 720, 940, tá bom? Essas 5 competências avaliáveis são, para ir direto com o assunto aqui, certo? As 5 competências que tem que estar todas no mesmo texto, para você ter uma nota boa, uma nota acima da nota mediana, 500, 600, você tem uma nota maior, você deve fazer um texto que inclua, no meio das palavras, frases, orações, parágrafos, ideias, tem que ter domínio da norma padrão da língua portuguesa. Domínio, não precisa você ser o fera da língua portuguesa, não. Você evitar os erros do dia a dia, colocar as falas no texto, como eu falei no segundo vídeo, caprichar na ortografia, tá? Colocar a acentuação gráfica, usar a concordância adequada, o verbo tem que concordar com o sujeito. Aí já entra as questões da gramática em si, certo? Da gramática que você tem visto até hoje na sua vida escolar toda. Então, domínio da norma padrão, você fazer a norma padrão, escrever as palavras por inteiro, não abreviar, né, como eu já comentei também. É uma sequência de coisas, ortografia, acentuação, concordância, regência, até a crase mesmo, o uso do acento grave. Então, observe bem isso, né? Procure colocar de maneira formal, é um texto escrito técnico, que você vai apresentar para um desses avaliadores. E os dois avaliam de forma independente. É totalmente informal a nota, é independente a nota. Não tem como beneficiar um ou outro, tá bom? A segunda competência que tem que estar no texto, compreensão da proposta de redação, você compreender bem o que está sendo proposto. Porque a nota vai baixar, ou até pode ficar 0, né? Pode tornar-se um 0, se tiver ausência da estrutura. Uma das primeiras coisas, a ausência da estrutura dissertativa e argumentativa. Não colocar a narração no lugar disso, ou descrever demais situações. Narração é você contar uma história, com personagens, ambiente, tempo, espaço. Você vai dissertar, vai dar uma opinião formal a respeito de alguma coisa. Um assunto, um ato, um acontecimento, tá bom? Então não pode ter ausência da estrutura. Manter essa estrutura dissertativa, argumentativa e uma argumentação consistente, sem você se contradizer, por exemplo. Organizar os parágrafos, tá bom? Tudo direitinho, tá tudo aqui. Seleção, que é a terceira. Seleção e organização das informações. É a chamada coerência. É a mesma coisa de sentido, né? Você escrever que tenha sentido, uma palavra com a outra, uma frase com a outra, uma oração com um ou com a outra, um período com o outro, e um parágrafo com o outro.
É uma ligação, você vai ligando, né? Uma ideia, vai relendo o que escreveu, faz a continuação, muda um pouco, né? A forma de abordar o assunto, cada palavra você vai mudando. Então a coerência é a terceira, você saber organizar as informações a respeito do tema. Tá? Introdução, apresenta a situação, falando do passado dele, ou iniciando o presente. Desenvolvimento, você coloca como exemplos, vantagens daquilo, desvantagens, como é que está ocorrendo. E a conclusão, o que se deve fazer a respeito disso, que já entra a proposta de intervenção. A gente vai chegar lá. Aí aqui, coerência é a terceira, né? Selecionar e organizar informações. Quarta competência que tem que estar no texto, demonstração de conhecimento da língua necessária para a argumentação do texto. Aquilo que você já está organizando, argumentando, você tem que saber ligar uma coisa a outra, entre a coesão. Tá? A coesão é o ligamento entre os conectivos, as frases, usar a preposição correta, as conjunções, tá bom? Ligando uma frase a outra, a vírgula, o ponto, a continuação correta, você saber costurar o texto. Então tem que ter a coesão, para que ele tenha um sentido, né, organizado no papel, que você vai anotar num momento, com muita calma, pensando no que vai escrever. E a quinta, que às vezes em texto está ausente, a pessoa faz uma conclusão, fecha lá o assunto, mas não coloca a elaboração de uma proposta de solução. Proposta de intervenção é uma proposta de solução para os problemas abordados. Aí eu tenho umas dicas aqui, ó. Detalhe que não pode faltar, você propõe uma proposta, mas sempre lembrando de respeitar os direitos humanos, tá bom? Nada de injuriar ou difamar a pessoa central ou o problema que está lá, culpando alguém, porque se você coloca desrespeitando autoridade, pessoas, certo? Gênero, você pode tirar até nota zero. Então reveja, né, para não cometer esse erro, direitos humanos. Eles são vários. Né? Você colocar expressões pejorativas em relação a uma pessoa ou uma situação, você pode estar falhando na sua proposta de intervenção. Tem que ser respeitando a tudo e a todos mesmo. Tá? E aqui, ó, nessa proposta existem os agentes necessários que você deve incluir na proposta, dentro da conclusão. Se você coloca dentro da conclusão, dependendo do tema, a palavra governo, mídia ou internet, né? Em relação a fake news, por exemplo, né? Você colocar o agente, certo? Responsável para mudar aquilo, você vai dar uma proposta para mudança do que pode ser melhor em relação ao tema abordado. Então, palavras como governo, mídia, indivíduo ou iniciativa privada, né? Família, dependendo do tema, escola, educação, e a palavra sociedade. Tem um desses agentes lá, para você iniciar a conclusão da sua proposta, você tem os elementos que você vai colocar em relação a cada um desses agentes. A ação, o que o governo deve fazer em relação àquele problema lá do tema. A mídia, o que ele deve fazer, a família. A escola, qual é a responsabilidade da sociedade. Então você coloca, o que eles devem fazer? Dependendo do tema, você vai escolher um deles, né? A ação, o quê? Agente, quem? Eu já coloquei ideias aqui, coloquei alguns agentes. Dependendo do tema, você vai escolher um ou outro. Ou escolhe dois, né? Que podem estar se ajudando a resolver o problema. Modo, como se deve resolver essa situação do tema? Efeito, para quê? Para que vai servir isso? Então, se você segue essa sequência aqui, facilita muito, a proposta ficar ótima e a conclusão perfeita. E você detalha também o detalhamento, a explicação e exemplos, certo? Pode usar um desses agentes, o que eles devem fazer, né, um desses agentes, como isso deve ser feito, isso tudo num parágrafo só. Qual é o efeito? Para que vai servir? O que pode acontecer se esse agente fizer uma dessas ações? E como ele deve fazer? Como é que vai melhorar? E detalhar, você explica por que isso, por que aquilo, pois, e dando exemplos práticos de que se eles fizerem corretamente, a situação pode melhorar em relação ao futuro. Então é isso, proposta de intervenção, quinta competência. E observe as outras depois no vídeo. Um abraço.